Meu sanduíche tá seco. Cremosidade é o que falta. É só a Hellmann's que salva. Hot dog ou pão com ovo. Lanche seco nunca mais. O 6 do 6 da Amazon tá aí pra você se preparar pra torcer pela seleção. Diz aí, canarinho. Até 60% off, frete grátis, milhões de cupons, que incrível! É porque ele não fala. 6 do 6 da Amazon. Like, it's life. Like, that's what it is, man. A missão do Podpah é te levar pra sentir de perto o que é estar nessas sedes. E o Peleja tá aqui pra te mostrar aquilo que você nunca imaginou ver dessa cidade. Filha da puta, Gustavo! Actually, I only broke both of my ankles on the bike, but I broke my ankles 3 times. Graffiti is a way that people express themselves. I think that's a really valuable thing to have in a society. Você é louco? Foi loucura, foi loucura. Subiram em poste, queimaram carro. Eles quebraram tudo, eu não sei por que eles quebraram tudo. Pra mim, o mais louco não é só o grau, é o estilo dos manos. Se a polícia chegar aqui agora, eu tenho que vir correndo de lá, deixar ela ir pra dentro da água e depois ir lá fazer uma pesca magnética. Certo. Se você chegar aqui, né, não tem modo. Philadelphia, it's already so diverse that adding another layer to a sport. Nessa nova série, eu tô junto com o Peleja para explorar 6 cidades que vão receber os jogos mais importantes do futebol mundial nas próximas semanas. Nessa série, Podpah e Peleja são visitantes. Rapaziada, eu sou de Osasco, Osascorte, tá ligado? Eu já cresci nesse ritmo aqui, mas saber que aqui na Filadélfia os caras também dão um grau, o bagulho é diferente, não é não, Brisa? Loucura, podia ser qualquer quebrada do Brasil. Mas tamo onde? Philly! O rolê de moto não é só parecido com o Brasil. Tem muito brasileiro representando por aqui e a Úrsula é uma das que colam nesse parque para treinar o grau e fazer parte da comunidade. Na hora que eu tô lá fazendo a janta e vi seu story, você tava chegando ali. Eu desliguei minha panela e liguei no Lio e vazei. E eu tinha perdido a chave do cadeado da garagem, onde tranca minha moto. Eu arrebentei o cadeado com a chave inglesa. Isso daqui fica lotado. Ali, você viu que tá tudo cheio de lixo? Vi. É porque teve a nevasca e aí o pessoal juntou toda a neve da cidade com aquelas máquinas e joga nos parques, né, pra limpar a cidade. Aí a neve vai derretendo e vai ficando lixo, mas não é assim não, aqui é bem legal. Aquela área ali fica muita Então gente. aqui é um point que a galera vem pra Vem pra fazer andar um de churrasco. moto, vem pra fazer o churrasco, vem pra pescar aqui também, com licença de pesca, sem licença de pesca. Mas e esse rolê aqui de moto? Tem muito brasileiro que também dá um peão de moto aqui? Oh, agora tá todo mundo trabalhando, eu acho. O que, esse rolê aqui Aqui é a Rua do grau de 244 aqui, como é que as autoridades veem essa parada? Tipo, é uma coisa que não É de pode, boa. mas eles fazem vista grossa, deixa vocês pra lá? Não, ou pode. tem uma procura muito grande atrás de vocês? Aqui, eu não sei, talvez eles embaçam um pouco se vir na rua, né? Porque eu acho que Na rua? bota em risco a integridade do cidadão. Sim. Aí eu acho que eles embaçam por isso. Mas aqui- no mais, aqui é de boa. Se eles chegar aqui e tiver um montão de gente cabritando e não tiver nenhuma moto roubada, mas se tiver uma moto roubada... Aí já era. Tipo, a minha eu comprei ela, mas eu não sei de onde que ela veio, eu não tenho o tiro dela. Se a polícia chegar aqui agora, como diz o mano CJ, eu tenho que vir correndo de lá, deixar ela ir pra dentro da água e depois ir lá fazer uma pesca magnética. Certo. Se você chegar aqui, né, não tenho moto. Mano, tô louco pra levar os caras lá no Rodograu. Aí o Smith, só terra é da hora, hein? Nos últimos 30 anos, a bike life se tornou uma das maiores subculturas da cidade. As acrobacias com motos e quadriciclos são vistas como arte e terapia por quem pratica.
uma forma de enxergar uma realidade mais livre dentro de comunidades mais duras. Bike is life. Like, that's what it is, man. It's a community where, you know, people come together all over the world. They have a good time riding with each other, showing off their talent, showing off their bikes, and just really vibing out. It's a getaway. When did you find it has like a community of people around this culture when you can get together? I think it hit probably 2010 for me that I started realizing on social media platforms there was people all over doing so many different things, doing stunts and racing, and you know, from dirt to street is a crazy community. It's really wild. It's amazing to see though. Show Out Boys was brought in 2009. We started as a pedal bike group, and we pretty much took off doing stunts and stuff like that, getting booked for different events on the pedal bikes, and we progressed, like I said, onto the dirt bikes, and now we're doing stunt shows all over the world, like with Moto America. Pra mim, o mais louco não é só o grau. É o estilo dos mano, as motos é todas estilizadas, os cabelos, o capacete, o óculos, a roupa. Uma estética mais específica. Muito. Como várias outras culturas que nascem nas ruas, essa prática também traz problemas com a polícia e é estereotipada na mídia como criminosa. Quando rappers defenderam a comunidade e integraram a bike life na sua arte, discussões públicas sobre as motos foram incentivadas e mostraram como a Filadélfia escolhe lidar com as suas próprias diferenças. A lot of people are against the bike life culture, and even here in Philadelphia, we still have complications with the police and, you know, legal activities and stuff like that. So, you know, obviously all the time it's not always legal to be riding on the street unless you have a street legal bike, which most of the case, a lot of people do and a lot of people don't. But, you know, like I said, people get on their bikes and they get out there and it's just a rush. It's a getaway, you know, it's almost like therapy. I definitely think in the near future that, you know, maybe the city or the state will be able to work something out with the bike life community to whereas though, you know, maybe they'll fund us to be able to build a place and, you know, give us a spot to be able to ride and be free, or I don't know, maybe they'll just give us a place, you know, period, instead of funding us. Who knows? But bike life in Philadelphia, it's been a part of the city, and the culture has just molded together with the city for so long now that when people come here, they're used to seeing bikes. They're waiting for it. You know, people might take vacation to come to Philly and they may be downtown somewhere in Center City. They're going to see bikes. It's guaranteed. If it's a nice day, they're going to see them. It's just a part of the community now. Que filha da puta dos bons! Have you ever been afraid of falling off? Honestly, I'm afraid every time I touch the bike. Every single time I touch the bike. I actually fell off this bike before. I went to Baltimore and I sprayed brake cleaner on my back brakes right before I went to go ride. I went to go do a stunt, hit the back brakes, they didn't work. Oh shit. Yeah, bike just went all the way back. Bike ended up landing on my right ankle. Boom, so yeah, I ended up doing that. But actually, I only broke both of my ankles on the bike. But I broke my ankles 3 times though. My favorite stunt to do on my bike is actually no hands. Oh shit. So I like to let go of the bike, and I always tell myself, let God take the wheel. Every time I get on the bike, and like I said, it still crosses my mind that I could possibly fall. But I always let God take the wheel. I just let go and let it do its thing and try to find my balance point. Essa emergência em viver faz a Filadélfia misturar a tranquilidade com a vibração. Ela é um território fértil para o crescimento de culturas jovens e, por isso, parece tão ansiosa para receber o maior evento do planeta. I saw a lot of footage from the last celebration when the Eagles won the NFL and the city went crazy. Do you think the city is ready for soccer fans from all over? Man,
I'm gonna be honest, I don't think the people in the city are ready for the soccer fans all over, but the city is most definitely ready for it. They've been preparing, they've been talking about it forever. They done redid so many different streets, they done built new buildings and stuff like that, opened up new businesses and stuff, so there's definitely a lot more going on now, and it's looking good. Também foi das ruas da Filadélfia que nasceu uma das expressões artísticas mais versáteis da história, o grafite, a partir das famosas tags do cornbread. Essa técnica controversa se tornou parte inseparável da cultura urbana ao redor do mundo e continua levantando debates numa cidade que respira arte. Cornbread started here in the 60s, it evolved. There were a lot of writers around that time going up on like construction materials and abandoned buildings, going into the subways. And then of course graffiti went to New York and now it's a global phenomenon. So we're really proud that Cornbread is from Philly and that, you know, we're that kind of city that bursts that kind of innovation. Com o maior programa de arte pública dos Estados Unidos, a Filadélfia é conhecida como a capital dos murais. Dar oportunidade para artistas independentes pintarem a cidade foi uma forma de tentar acabar com o grafite original, visto como vandalismo, assim como o picho brasileiro. E o programa desperta reflexões sobre a valorização da arte e higienização. Well, within about 20 years of sort of that first tag that Cornbread put up, we had a mayor at the time called Wilson Goode who created this new organization in the city called the Anti-Graffiti Movement, the Anti-Graffiti Association, and their job was to abate graffiti. Part of their job was to actually hire graffiti writers to create murals around the city as a way to abate graffiti. So that's the reaction. Basically, people in power didn't like it, right, to a certain extent. So to this day, we spend a lot of money abating graffiti. We still have a mural program now that sort of evolved from the Anti-Graffiti Network, but yeah, I think we have a decent mix in the city now. You know, graffiti still exists, of course. I mean, graffiti's everywhere in the world. Graffiti's a way that people express themselves. I think that's a really valuable thing to have in a society. When people's voices are in the public space, I think that's a good thing, even if it's in ways that maybe you don't like, right? The public space can't be everything you want, right? It's all of us together. Having art around us just has to be some important part of us. I think we want to see ourselves reflected in our surroundings. We want to see our histories, our values, our neighbors reflected in the art around us. I mean, how boring would it be if every city just had blank walls? And what you'll see with murals like this is there'll be a deep community involved process here. So I can guarantee you the way this got created was over the course of like 2 years, the artists met with community members. They told them what they wanted to see in the mural. And probably like community members, right, as well, right? Yeah, I mean, I'm sure these are people from the community, and you can see, you asked me who lives here, Panda that's who lives here. I think it's a place where people grow up feeling creative and having those places to express their creativity, and a place where people can move here and feel comfortable building a creative community. So one thing I always noticed when I started the blog was that all of these empty spaces would be filled with art. So the abandoned walls, you know, Philly is a place where you can have blocks and blocks of row homes next to a warehouse that is no longer operating as an industry and is just vacant for the time being. An artist will sort of take over that ground floor, take over the inside with graffiti and stickers and street art. Or even alleys like we just saw on Percy Street, you know, working with the neighborhood in that capacity to build temporary rotating murals, to build places for street art. I think it's just in our bones. And I'm 40, right? So I'm 40 years old, I'm not young, and I grew up in a city that had a mural arts program since the day I was born. Mural Arts Philadelphia started 41 years ago. So for my entire life, there's been systems and ways for art to be created both in non-commissioned and commissioned ways in the city. So I've been lucky in that sense. So Philly has a really wonderful, dynamic, hand-drawn sticker scene. Yeah. So, you know, what's a hand-drawn sticker? You can see this is printed, this is hand-drawn. So this is the artist getting a sticker. Oftentimes they're like post office stickers and hand-drawing them. Melt ice, you know, there's a lot of
It's one of the great things the non-commissioned work can do. You see it sometimes in commissioned work, but oftentimes in commissioned murals and public art, there has to be so many people involved in that process that things can get, it can be a little less political, if you want to say. Whereas with street art and non-commissioned art, you can say what's on your mind. Melt ice, that's obviously a reference to what's happening in this country with ICE becoming Trump's secret army. Mesmo o criminalizado foi o grafite periférico que abriu as portas para os artistas de rua da cidade. E é uma expressão que vai continuar resistindo. Graffiti is an art form that exploded in the 60s, into the 70s, into the 80s. It's so beloved at this point, in part because of nostalgia, in part because people are fascinated by how some graffiti writers get up where they do, the control of the can they have, the actual art that they create. It doesn't take a genius to look around and realize that there are like major international billion-dollar companies that work with graffiti writers to create ad campaigns. Like graffiti is one of the most major art movements we've ever seen, certainly in modern times. So there's inherent value in that. You know, my blog has focused on street art and muralism more than graffiti, in a way to respect graffiti. We talked about it a bit more in the beginning, and then as it moved on, we had some graffiti writers say, like, don't shine too much of a light on this. We're kind of want to be over here, which I totally respected. But, the graffiti writers paving the way in the non-commissioned space made room for the street artists, made room clearly for a mural arts type organization to be created so that there could be an opportunity to create commissioned murals in the public space. This was actually created, there was a couple who lives on Percy Street who wanted to get engaged, and they commissioned Dora to make this mural so that they could, bend the knee in front of it. Beautiful, yeah. Isn't that cool? People who come here should, maybe go to the places you've heard about, go to the R Market, go to the market that's on 9th Street, go to the PMA, the Philadelphia Museum of Art, go to Magic Gardens, go to the places you've heard about, but also just like spend a day or two walking around and getting a little bit lost. All of our alleys have incredible architecture. If you find an alley like Percy Street, you're gonna see murals and public art. I think there's some real magic here in Philadelphia, and you really just have to be here to experience it. So when I find little independent murals, to go back to the theme, my eyes kind of come in. And of course, like the first thing you notice is like, okay, this isn't made with paint. What is this made of? You realize it's all kinds of caps, all kinds of jar caps and bottle caps. So when you stand back, it's this beautiful abstract color, like maybe you see a tree, maybe you see a hillside, maybe you see a sky, maybe you see, a sunset. Certainly you see a rainbow over there. Yeah. But when you get closer, the more it just becomes this like abstract, beautiful You start to mix see the of color. cap, right? Depois de ficar na régua, eu fui conhecer a Carol para entender um pouco mais sobre como os brasileiros se adaptam por aqui. Na cidade do Rock Balboa e do Maluco no Pedaço, o que não falta é referência que a gente conhece. E no Mercadão, dá até para se sentir em casa. Quais foram as maiores dificuldades aqui e qual foi o momento que você falou assim, tá, acostumei? Eu acho que depois de alguns meses eu comecei a me identificar mais com o povo daqui, com as pessoas daqui. Eles são bem abertos. São mesmo? São bem abertos. Daqui da Filadélfia, pelo menos, eles são bem abertos. Você vai para um bar, você sai de lá com amizade. Sim. Eles são bem abertos. E tem a situação também dos esportes aqui, que é muito... Muito vivo, né? É muito vivo. E eu comecei a gostar de futebol americano, que eu nem acompanhava no Brasil. Você é Eagles agora? Não tem como morar aqui e não ser Eagles. É, né? Porque eu tava passando, a gente tá no mercado aqui, e aí passando pelo mercado eu vi que, a molecada, as meninas jovens também, todo mundo com a camiseta do Eagles. Sim. Tipo, Phillies tem alguns, mas o Eagles aqui é muito forte.
como é que foi então quando eles ganharam o Super Bowl recentemente aqui? Foi loucura, foi loucura. Eles quebraram tudo, eu não sei por que eles quebraram tudo. Mas quebrando de fato? Quebraram tudo. Subiram em poste, queimaram carro. Eles são meio malucos assim com aí já esporte. Entendi. Eu quero saber aqui, recentemente rolou a Copa do Mundo de Clubes. Como é que foi aqui? Porque a gente viu galera colocando camiseta do Flamengo no rock, na estátua, o torcedor do Palmeiras subiram. Como é que a galera se comportou aqui, os estadunidenses, com o futebol, sabe? Porque em breve vai ter a Copa, né? Eu acho que eles se surpreenderam com o movimento aqui, com a galera muito animada. Eu vi em várias páginas que eu sigo no Instagram da Filadélfia mesmo, eles postando as torcidas, as pessoas na rua. Mas postando feliz, e não tipo, vocês estão acabando. Não, postando feliz, postando feliz. Galera feliz de ter essa movimentação na cidade. E que louco, porque a gente passou por algumas outras cidades e lá o que a galera comenta bastante, são cidades um pouco mais movimentadas, é que tipo, cada um na sua, eles não são tão abertos, e aqui eu já senti uma diferença. Será porque aqui é aquela... Pô, é mais o povão mesmo, o pessoal do esporte, e aí é isso, é por conta disso, né? E aqui tem essa vibe de cidade grande, mas eu acho que mais puxa com a cidade pequena, porque você andando na rua, as pessoas falam as pessoas te elogiam sua roupa, é muito assim. Tem muitas pessoas praticando esporte nas quadras, eu vejo isso por aqui. Sim, isso é muito legal. Isso aí é bem parecido com o Brasil, acho que isso foi... Lá no Mercadão de São Paulo, tem o lance que é, mano, você foi pra lá, você tem que comer o famoso lanche de mortadela. Sim. Aqui é o cheesesteak ou tem uma outra coisa que tem que vir aqui comer? Aqui é o cheesesteak e tem também o pretzel. O pretzel é bem famoso aqui. Aquele salgadinho? Pô, mas eu não gosto muito não, acho meio sem graça. Uma vez eu comi pretzel e achei seco. É muito seco, muito seco. Achei ruim, e a galera que gosta pra caramba, né? Como é que você sente que tá a galera aqui da Filadélfia pra Copa do Mundo? Eu sinto que eles estão animados. Pelo que eu vejo no Instagram também, muita gente comentando, fazendo posts sobre isso. Eu vi também que os bares aqui normalmente fecham às 2 da manhã e eles estão se preparando para fechar até as 4. Caramba! Fechar até as 4 por causa da Copa. Tá. Carol, uma outra coisa que eu percebo é que aqui é uma cidade muito universitária. Isso influencia o método da galera viver aqui, o jeito que as coisas são tocadas por aqui? Eu acho que sim. Tem muito universitário aqui, porque tem muitas universidades em volta, né? E eu sinto que tem muita gente jovem chegando na cidade. E dá um novo ar, né? Dá um novo ar, dá uma nova alegria. Você vê nos bares, tem muito bar que tem muito universitário, muita gente jovem. Então Filadélfia não é uma cidade monótona, que vai ficar quietinha, cada um na sua? É bem animado. É bem animado aqui. Ainda mais em relação ao esporte, eles são bem animados. Então, creio eu, pelo que eu percebi, além dos grandes pontos turísticos como Los Angeles, Nova York, Filadélfia é a cidade para se conhecer, para vir na Copa. Sempre quando eu tô passeando aqui, a gente para e come aqui. Pô, mas hoje é o quê? Hoje é dia de semana, comecinho de semana. E tá lotado. Ó, tem brasileiro ali. Agora, antes da gente terminar o nosso papo, eu queria saber 3 coisas que tem que se fazer na Filadélfia. Não pode ir embora sem fazer isso. Tem que visitar o Reading Terminal. Tá. Tem que ir na Estátua do Rock, subir como se fosse o rock? Você já fez isso? Já. Quantas vezes? Algumas vezes. E tem que comer um cheesesteak também. Aqui tem um cheesesteak bem bom. Aqui? Esse aqui, Uncle Doug's. Pô, parece ser bom mesmo, a carnona que ele tá pondo ali. É bem gostoso. Rapaziada, passei ali no Mercadão, tava com uma fominha, de verdade. E os Mercadão daqui é bom, que é igual lá de São Paulo, muita gente, comida gostosa. E eu já tinha vindo aqui, já tinha comido um cheesesteak, tinha amado. Mas eu falei, faltou uma coisa, que dessa vez não vai faltar. Ketchup Hellmann's Supreme, feito com ingredientes de origem 100% natural.
vai deixar meu cheesesteak ainda mais gostoso. Vou falar pra você, lanche seco nunca mais, irmão. É bom demais. A cultura esportiva é muito forte na Filadélfia, e o futebol, ainda engatinhando, tem um papel central para quem está buscando espaços mais diversificados. Enquanto o futebol masculino profissional passou mais de 30 anos sem um clube de elite, desde 1989, um clube LGBTQIAPN+, constrói uma história de inclusão e senso de comunidade. My name is Gabby. I am from Colombia, originally adopted at 4 months old, and have lived here my entire life. I am wearing a Colombia jersey because I'm really excited to cheer on Colombia this year in the World Cup, as well as, you know, I've had an opportunity in the soccer club that I am a part of, the Philadelphia Falcons. They're an LGBTQIA+ soccer club, to meet quite a few other Colombians and get to know a little bit more about my roots from their perspective as well. And the Falcons, as you said, is a very inclusive club, and they're here much longer before the MLS club from Philadelphia. So Philadelphia is open in soccer for so much longer, right? Yeah, I think, you know, at least for me, growing up, soccer was always a big sport, and as soccer's become more popular in the United States, they kind of tried to trigger the sports cities. And so, to your point, it's a little surprising we didn't do it sooner. But also I think, at least just with the success of the women's team for the United States, they saw, you know, maybe there's an opportunity to have a Philadelphia team, and it took off, and it's got a great following now as well. For me, so much interesting because in Brazil, soccer is such a traditional sport, right? And as any traditional sport in the world, it has a lot of LGBT phobia, misogyny as well. What do you think about that? Like, you feel that soccer is a more open sport here in the US? I think there's like two sides of it, where soccer wasn't as much of like the popular sport for the kids growing up. So those of us who played our whole life were used to that kind of, oh, soccer, you know, whatever they want to say. But I think genuinely within the city of Philadelphia, it's already so diverse that adding another layer to a sport in diversity just made it that much more Philadelphia. What is the Pride House, and what is the program that you're preparing for the World Cup? Pride House was started as a watch party that became something so big and meaningful to people of diversity, whether it be the LGBTQIA community or brown people, black people, really anybody who feels marginalized and insecure about going to watch with the general public for how they'll be perceived. And it became an international program, and they reached out to the Philadelphia Falcons to help run Philadelphia's chapter. So Pride House Philadelphia is actually being run by volunteers of the Falcons, and we hope to have a few educational interactions where we can help the community learn a little bit more about us, or us about ourselves, as well as we're hoping to host some watch parties that will be free of cost to the folks who come, so they know that there's a safe place for them to go, and they don't necessarily have to look over their shoulder or feel embarrassed that they cheer a certain way and maybe it's different than somebody else. And can enjoy the World Cup as anyone else. Absolutely, yep. Yeah, just being able to root on your own team and not feel like maybe even there's judgment because you're not rooting for USA. You know, you don't know. Yeah. We want to make sure it's welcome for everybody who's coming to visit as well. Why do you feel there is a need for a safe place like this? Why do you think that people can feel comfortable in any watch party? I mean, I hate to say it, but just kind of the way the natural existence is happening within the government, with people kind of showing more or less tolerance of people being different. It really is important to have a place where, you know, someone doesn't feel maybe they'll be beat up because they're gay. Maybe they'll be judged or mistreated because they're two women and there's no man to stand up to them. Or maybe because they look different, whether it be someone who's trans presenting, that they just have somewhere to go. They don't even have to think of that second nature of, am I safe? O
Falcons é a prova de como cultivar o futebol em um ambiente novo é a chance perfeita para olhar para um novo futebol. Esse torneio que vai chegar na Filadélfia revela que, para entender as dinâmicas daqui, não basta só olhar para a MLS e para os rios de dinheiro, e que um esporte que enraizou tantos preconceitos sempre pode se reinventar. I think as far as the Falcons' deep roots and how long they've been here, it just speaks to the broad reach that we can have on the community, because even folks who maybe are in other LGBT sports and want to come out and just enjoy the atmosphere of, you know, Philly loving their sports, coming out and watching soccer with their friends, connection is because we're not just another soccer team or another soccer club, but because we're really a community behind soccer. That's fun for you to be on your way. What's your expectation for the World Cup, for Philadelphia in the World Cup? I'm really hopeful to see Philly kind of show up and, you know, show the world that despite some of the ugly things that we're all hearing, that the good will prevail and we'll all be able to enjoy soccer for the love of the game and the passion of the sport. A Filadélfia não é a cidade mais óbvia, mas é uma das que mais pode nos surpreender. Um lugar que foi projetado para o uso do espaço público encontra nesse próprio espaço toda a sua arte, suas formas de expressão e suas revoluções. Por mais que o pessoal a comemoração do Eagles tenha sido maluca e com cara de título de futebol na América do Sul, eu acho que eles ainda vão entender o que vai ser uma comemoração de futebol aqui. Eu também acho, pô, Copa do Mundo é diferente de tudo. Filadélfia e Boston eu já senti que é um lugar que já tá aguardando a Copa, já tá esperando. Já é um evento relevante na cidade desde agora. Exato, porque é uma cidade que já respira esporte. Então, pra ser bem sincero, mano, não esperava que eu ia voltar pra Filadélfia, já vim 2 vezes. Acho que de todos os lugares dos Estados Unidos que eu passei, mano, é a que eu mais fico em casa, eu acho. Sério, mano? Tranquilo, sim, mano. A gente trombou bastante brasileiro no rolê da galera da Bike Life, né? Sim. E você trocou ideia com eles, você comentou agora, que você falou até sobre a comemoração do Eagles. E eles também têm essa sensação de que, tipo, muita gente de algumas periferias de São Paulo vem pra Filadélfia e fala, mano, uma cultura parecida, uma energia parecida. Você trocou essa ideia lá, né? Eu achei muito parecido com as periferias de São Paulo, tá ligado? Se for nas quadras, a galera tá batendo uma bola, aqui o esporte é o basquete, né? Se você andar em grandes aglomerações, assim, muita camiseta de times, do Phillies, do Eagles, ou do próprio 76ers também. Então eu acho que eu me senti em casa por conta disso, mano. Porque a cultura dos caras, quando eles estão de boa, é fazer um churrasco, assistir um esporte e trombar os amigos, mano. E também um peãozinho de moto, aquilo, outro e tal. É uma parada também que é muito presente aqui na Filadélfia, tipo, várias vezes a gente andando de carro, a gente trocava essa ideia de que, tipo, mural pra caramba, grafite pra caramba. E ele trocou uma ideia falando assim, mano, aqui a gente abraçou a cultura do grafite muito cedo, por entender que não é uma parada que quanto mais você proíbe, quanto mais você criminaliza, mais você acaba criando uma marginalização para um estilo de arte. É arte, né, mano? E ao mesmo tempo, eles, por mais que a cidade abrace e descriminalizou bastante, tem vários projetos de mural, ao mesmo tempo, aquele grafite não autorizado segue a total força aqui. Então, é muito louco como esses paralelos com a nossa cidade também vão surgindo. É isso, Filadélfia, uma cidade que já estava nas suas expectativas por já ter conhecido, superando as minhas, sendo berço de muita cultura urbana que eu nem imaginava. Uma São Paulo estadunidense. Uma São Paulo estadunidense, um jeito bem pertinho da gente sentir em casa. E a próxima parada, Miami. Sentir calor de verdade nessa série. Conheço bem lá, hein? Conhece bem também? Minhas áreas. É isso, então eu tô contigo nessa, vou descobrir um monte de coisa nova. Vambora, beleza. E partiu, Flórida. Dá like, compartilha, bora pra Flórida com a gente, bora pra Miami, é nóis. No próximo episódio de Visitantes, é isso que você vai ver. Rapaziada, estamos em Miami. Aí, eu de tênis na praia é foda, né? Eu te amo, Corinthians! Seco, meu sanduíche está seco. Cremosidade é o que falta. É só a Hellmann's que salva. Hot dog ou pão com ovo. Lanche seco nunca mais. O 6 do 6 da Amazon tá aí pra você se preparar pra torcer pela seleção. Diz aí, canarinho. Até 60% off, frete grátis, milhões de cupons, que incrível!
É porque ele não fala. 6 do 6 da Amazon.